Ontem na minha live de Minecraft que eu tava fazendo, que eu respondo as perguntas de vocês, uma pessoa me perguntou como alcançar a felicidade. E eu andei pensando, eu respondi o cara lá na live, mas eu andei pensando como eu poderia responder isso melhor. E eu vou responder praticamente a mesma coisa que eu respondi pra ele, só que de uma forma um pouquinho mais fácil de entender. Ele contou que ele tava passando por um momento difícil da vida dele, que ele já tinha passado por um momento difícil, e eu também falei que eu tinha passado por um momento difícil, uma depressão de 2 anos, eu tentei fazer coisas horríveis comigo mesmo. Mas como é que eu consegui superar isso? Aceitando que a felicidade não existe. A felicidade não existe. Desculpa, cara. Ela não existe. E não, eu não tô sendo pessimista, eu tô sendo bem otimista com você. Por quê? Felicidade, até mesmo a raiz etimológica dela do latim, felicitatis, significa fértil, afortunado. Geralmente era utilizado com uma conotação de sorte, aquele que é sortudo, aquele que é afortunado. Então quando você fala de felicidade, buscar felicidade, como eu posso fazer para ser feliz, você tá praticamente pedindo como eu faço para ser sortudo. E isso não existe. Não existe como você virar a sorte para você. Não existe uma coisa que você possa fazer para deixar com que a vida seja sortuda para você. Você tem que aceitar isso. Aceitar que a felicidade é como qualquer outro sentimento prazeroso. Ele é passageiro. Numa hora você tá feliz, na outra você tá triste, na outra você tá com raiva. O que muda nesse esquema todo é como você interpreta a vida ao redor. Eu vou tentar deixar simples. A felicidade, assim como qualquer outro sentimento, é prazeroso e transitório. Me diga você, quantas vezes você já comprou coisa que não precisava? Quantas vezes você já não entrou em um relacionamento só porque estava carente? Quantas vezes você não assinou um novo streaming, ficou fã de uma nova música, essas coisas aí, porque você achou que isso ia te trazer felicidade, quando na verdade não vai te trazer felicidade. A felicidade, ela é um prazer momentâneo, uma satisfação momentânea. Mas então qual é que é o grande segredo para ser feliz? É você não procurar a felicidade, é você procurar outra coisa, que seria a eudaimonia. A eudaimonia é como os gregos chamavam o estado maior, é como os filósofos chamavam o estado maior de vida. Eudaimonia, tenho que deixar claro, significa ter um bom daimon, mas daimon para os gregos não significava demônio, significava literalmente espíritos da natureza. Existia daimons, que eram os daimons neutros, né, no caso os espíritos nêutrons para eles na cultura. Existia os eurodaimons, que eram os espíritos bons comparáveis a anjos, e existiam os cacodaimons, que eram os daimons ruins comparados a demônios. Mas todos esses têm um espectro. Então, eudaimonia para eles era o significado de ter um bom daimon. Eu não estou entrando em assunto metafísico, muito menos espiritual. Eu estou querendo dizer que para eles a eudaimonia significava você ter uma satisfação com a vida. Essa eudaimonia não vinha com coisas transitórias como compras, não vinha com status sociais, ela vinha como você construía a tua vida, tendo boas relações, cultivando o teu intelecto de uma forma nobre, sendo ético, sendo moralmente fiel aos seus princípios, para construir uma coisa muito mais duradoura na tua vida como um todo. Não uma felicidade momentânea que vem e vem e vem, mas sim como uma satisfação geral. Essa satisfação geral, eu gosto de falar que é o que te motiva a acordar de manhã. Me fala. Às vezes você acorda, não tá com vontade de fazer nada, às vezes você acorda, tá meio triste, tá meio decepcionado, tá meio com raiva. É normal, todo mundo tem esses sentimentos. Agora, imagina que você acordasse e você tivesse totalmente satisfeito com a tua vida. Não satisfeito no quesito, eu não preciso de mais nada, eu não quero mais nada, mas no sentido de você acordar com um propósito, acordar falando, mais um dia, bora continuar. Seja lá qual for o teu projeto, seja lá qual for o objetivo da tua vida, você acordar com um propósito, você ter um motivo para levantar da cama de manhã. Não precisa ser um motivo que vai te trazer felicidade, mas sim um motivo que dê sentido à tua vida. Aquela realização que apesar de tudo que aconteceu no teu dia, você vai deitar, amanhã vai ser um dia novo e você vai continuar. Esse é o verdadeiro caminho da felicidade. Mas para você atingir esse caminho da felicidade, você precisa aceitar essa verdade dolorosa. A felicidade não existe. Porque a felicidade não é um sentimento passivo, ela é um sentimento ativo. Você necessariamente precisa estar recebendo estímulos, precisa estar recebendo essas coisas para poder ficar feliz. Enquanto a eudaimonia é um sentimento passivo, ela vem de você eliminar as coisas que não importam e deixar só o que importa. Como eu falei no começo do vídeo, quantas vezes você comprou coisa que não precisava? Uma roupa cara, saiu para um lugar caro, foi numa festa, entrou em um relacionamento novo que você não precisava, assinou um novo streaming, comprou um novo jogo só para se entediar uma semana depois. É como Kant falava, não sei se foi Kant ou Schopenhauer, que é a ânsia de ter
e o tédio de possuir. É exatamente isso. E isso se linka com tantas filosofias antigas que parece que é um blueprint, tipo uma lista de instruções, mas essa lista de instruções parece simples, mas ela não é, porque se fosse simples, todo mundo seguiria dessa mesma forma. O budismo, por exemplo, fala: você pode ter as coisas, mas as coisas não podem ter você. O que isso significa? Significa não tem problema você querer ter uma roupa melhor, não tem problema você querer jogar um jogo, não tem problema você querer comer uma comida, mas sério mesmo que você vai deixar isso amarrar você? Se eu não tiver isso, eu estou acabado. Se eu não tiver o iPhone de última geração, eu tô acabado. Meu amigo, você é refém dessas coisas. Não significa que você não pode ter nada, mas que nada pode ter você. Você tem que estar satisfeito com quem você é, onde você está e o que está fazendo. Pode ser a coisa mais simples, construir uma casa para você morar, você fazer um projeto tranquilo, sei lá, uma horta no teu terreno, mas que você vai desfrutar ao longo da vida. Não precisa ser um projeto que você precise terminar. Pode ser um processo, porque tudo no universo não é cravado, ele é progressivo, é tudo um processo. Mesma coisa, quando eu for adulto, eu vou fazer tal coisa. Meu amigo, ninguém nunca é adulto, nunca é adulto. Todo mundo continua crescendo, envelhecendo, aprendendo, se decepcionando, tendo prazeres e tendo decepções. Tudo é um processo. Então, qual é que é o caminho para a felicidade? Agora vamos pro ponto principal. Primeiro, aceitar que a felicidade eterna não existe. Ela não existe. Pois felicidade é um sentimento ativo e não passivo. Você ativamente precisa ficar buscando estímulos para poder suprir esse prazer momentâneo. E isso gera consequências e gera vícios muito longos. E acredita, eu sei bem disso. O segundo é você ter um propósito na tua vida. Pode ser um propósito pequeno, pode ser um propósito grande, mas ele tem que ser grande para você, não para os outros. Não coloque isso na tua cabeça de status social, que você precisa impressionar tantas pessoas, que você precisa construir uma coisa para tantas pessoas, que não. Se a tua felicidade, se a tua eudaimonia depende do mundo ao redor, você já tá no caminho errado. Pensa nesse cenário. O que eu poderia fazer agora, na minha casa, que ninguém ficaria sabendo, mas que eu gostaria de fazer pra mim? Se você conseguir responder isso, então pronto, você achou o teu propósito. E esse propósito precisa ser uma coisa que te dê motivos pra acordar de manhã, que te dê motivos pra seguir o dia. E conforme o tempo, você vai ficando cada vez mais e mais satisfeito aonde você tá. Você começa a querer menos coisas inúteis, começa a querer só o que é essencial. Eu não tô falando pra você não ter nada, você pode ter o teu PC, você pode ter um iPhone, você pode comer uma comida e tal, mas se pergunte, se eu perdesse essas coisas agora, eu ainda ficaria satisfeito? Se sim, então, beleza. Você é dono das coisas, mas as coisas não são donas de você. Agora, se a tua resposta é, meu Deus, se eu perder isso aqui, eu tô acabado. Então, as coisas estão sendo donas de você. A eudaimonia nada mais é do que você tá feliz e satisfeito com onde você tá. E não, a eudaimonia não deve ser o teu objetivo principal. Ela não deve ser assim, meu Deus, eu preciso chegar na eudaimonia. Você tá completamente no caminho errado. É a mesma coisa com muitas filosofias budistas. Se você quer iluminação, quer iluminação, quer iluminação, bom, a iluminação, o estado maior de consciência tem a pessoa, logo a pessoa nunca vai poder chegar na iluminação, porque a iluminação se vem do desapego. Então, você tem que fazer uma coisa que faça sentido pra você, que dê sentido pra você, foda-se o que as pessoas vão falar, e com isso você vai se tornando satisfeito com a tua vida ao longo do tempo. E não, isso não acontece da noite pro dia, isso leva anos, a vida inteira. Porque como eu falei, no nosso universo, nada é simplesmente feito. É tudo um processo contínuo. Ninguém cresce para se tornar um adulto, ninguém cresce para se tornar um idoso. Todo mundo tá crescendo, todo mundo acorda de manhã, aprende uma coisa nova, experiencia uma coisa nova, pensa em uma coisa nova, todo mundo tá crescendo. Assim como o nosso universo cresce, morre e se transforma. Tudo é uma transformação contínua. Então, é um processo. Você precisa encarar tudo isso como um processo. E para isso o teu propósito de vida tem que ser uma coisa que você nem sequer sabe se você vai terminar nessa vida, mas que você tem certeza de que você vai gostar do processo. É que nem o mito de Sísifo. Precisa empurrar uma pedra no topo de uma montanha e quando ele chega no topo da montanha com a pedra rola de volta e ele tem que começar tudo de novo. Não existe propósito no castigo de Sísifo, mas a única maneira de você enxergar isso com bons olhos é se você imaginar Sísifo feliz
enquanto empurra a pedra. Se ele gostasse do processo ao invés do resultado. Se ele gostasse do processo de empurrar a pedra até o topo da montanha e não simplesmente deixar a pedra no topo da montanha. Porque uma vez que esse castigo nunca termina, você não tem escolha. Você precisa gostar do processo. Só que o bom é que a gente não é Sísifo. Então a gente pode escolher infinitos caminhos que vão levar a gente mais próximos à eudaimonia. Resumindo, felicidade não existe, ela é um sentimento passageiro. A forma com que as pessoas tratam a felicidade na mídia, nas redes sociais é falsa. Você precisa buscar a eudaimonia. A eudaimonia se dá através de um processo de satisfação com a própria vida aonde você tá. Se você delega o que tá fora de você, as coisas que você tem, o status social, se você delega tudo isso como essencial para tua satisfação de vida, você já tá errado. Você pode ter as coisas, mas as coisas não podem ter você. E se lembre, seres humanos parecem complicados, mas a gente é bem simples. Às vezes, a coisa mais simples e idiota possível pode ser aquela que vai te trazer mais satisfação com a vida. Enfim, eu espero ter conseguido responder a pergunta do nosso amigo da live.